Olá pessoal, sou o professor Célio Tibes e estamos mais uma vez estudando juntos. Vamos falar hoje sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal. Nesta web-aula a gente quer conhecer um pouco mais do Poder Judiciário, a função jurisdicional e as principais estruturas desse tão importante poder da República. Vamos juntos então? Dando continuidade, pessoal, falemos um pouco da jurisdição constitucional com controle de constitucionalidade. Isso está no artigo 102, primeiro. Bom, é de competência originária do STF, como juízo único e definitivo. No caso do recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral, que está no artigo 102, parágrafo 3º. Repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o tribunal examine a sua admissão ou não. A jurisdição constitucional da liberdade, provocada por remédios constitucionais, é destinada à defesa dos direitos fundamentais. É o caso do habeas corpus, quando os pacientes forem altas autoridades federais, o artigo 102, inciso 1º, d. Quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição única ou quando se trate de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. Isso está no artigo 102, 1i. Já o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem a supremacia da legislação federal. Então falemos um pouquinho agora do STJ. O Superior Tribunal de Justiça é o órgão do Poder Judiciário, criado pela Constituição de 88, ele não existia antes, e a sua finalidade é julgar questões federais da justiça comum no Brasil, assegurando a primazia da legislação federal em todo o país, bem como a uniformidade da interpretação entre os demais tribunais, isso das normas que são emanadas da União. Compõe-se de no mínimo 33 ministros, nomeados também pelo Presidente da República. As regras são bem parecidas, tá? Os ministros têm que ter mais de 35 anos, têm que ser brasileiros, menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. E depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, como diz o artigo 104, parágrafo único da Constituição. A prevalência e a uniformidade de interpretação das leis federais, que eram de competência do Supremo Tribunal Federal até 88, foram transferidas para esse novo órgão, o STJ, com o claro objetivo de desafogar o volume de causas que chegam ao órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil. O que dá a característica própria ao STJ são as suas atribuições de controle da inteireza positiva, da autoridade e da uniformidade da lei federal, consubstanciando-se assim a jurisdição de tutela do princípio da incolumidade do direito objetivo, ou seja, a proteção da lei federal. Temos ainda outros órgãos como o TRF e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados, Distrito Federal e territórios, que você pode conhecer melhor pesquisando sobre cada um deles. A única explicação que eu quero dar aqui é que você ouve muitas vezes a expressão juiz de direito. Juiz de direito é o nome ou a denominação que se dá ao magistrado da justiça estadual, dos tribunais de justiça que organizam os juízos e as varas do trabalho dos juízes em todas as cidades, as varas cíveis e criminais, como são mais conhecidas principalmente. Se distribuem as varas de acordo com a especificidade e da necessidade de cada cidade, quantidade de juízes. Nós vamos ter algumas cidades que vão ter apenas um juiz que responde por toda a jurisdição. Em outras cidades, como grandes cidades, temos várias varas que cuidam cada uma de uma atividade específica. Vara civil, vara de família, dentro da civil, temos ainda a vara de execução fiscal, temos a vara criminal e por aí vai. Falemos agora do CNJ, das ouvidorias de justiça e das escolas de magistratura. Primeiro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele é um órgão de controle externo do judiciário que foi criado a partir da emenda constitucional número 45. Apesar da sua má significação, controle externo, porque ele não é um poder, de acordo com a Constituição, artigo 2º, o Conselho Nacional de Justiça existe em razão da necessidade de um órgão não judiciário para o exercício de certas funções de controle administrativo, também um controle disciplinar
e para resolver os problemas de desvio de conduta da magistratura. E esse controle externo, que é uma verdadeira política judicial, impede que os integrantes do Poder Judiciário se convertam num corpo fechado. Como este não nasce da fonte primária da democracia, que é do povo, o artigo 1º, parágrafo único, que diz isso, esse tipo de controle contribui para dar-lhe legitimidade democrática. Explicando isso, significa que o Poder Judiciário é o único que não é eleito no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que os juízes são eleitos. No Brasil, nós temos uma carreira da magistratura. Por isso a importância de um controle externo para esse poder que não tem o controle do voto. O Conselho Nacional de Justiça, portanto, artigo 103b da Constituição, depois das emendas, assume algumas dessas funções para prestar bons serviços ao Sistema Nacional de Administração da Justiça, embora em sua composição haja predomínio de juízes. Ele funciona sob a presidência do ministro do Supremo Tribunal Federal, que acaba hoje o Gilmar Mendes assumindo as duas presidências, ficando assim excluído da distribuição de processos naquele tribunal. O efeito danoso, podemos dizer de uma forma crítica, porque um tribunal sobrecarregado de processos vai privar-se da contribuição de um de seus membros pelo espaço de 2 anos. Junto ao Conselho oficiarão, isso são as participações, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, de acordo com o parágrafo 6º. Ao Conselho compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e também o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Suas atribuições são as mais diversas conferidas pelo Estatuto da Magistratura, de acordo com o parágrafo 4º. E estão elencados, eu cito alguns. Primeiro, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou mesmo recomendar providências. Podem também os conselheiros. Em segundo lugar, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo inclusive desconstituir esses atos, revê-los ou fixar um prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. E os conselheiros, o Conselho também deve receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, as serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Judiciário, ou mesmo oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Podem avocar, ou seja, trazer para si processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas aos juízes e órgãos desse poder, assegurada, claro, a ampla defesa num processo legal. Temos ainda que devem representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Ainda como quinta missão, o Conselho Nacional de Justiça deve rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Em sexto lugar, devem elaborar todo semestre um relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade de federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Por sinal, é um relatório muito interessante que mostra a produtividade ou a produção do Poder Judiciário. Em sétimo lugar, o Conselho Nacional de Justiça deve elaborar um relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Quer conhecer mais? Quer aprofundar os seus conhecimentos? Vá para suas pesquisas, leia um bom livro de direito constitucional ou mesmo vá no Google e pesquise em fontes confiáveis. Tenho certeza que você vai aprofundar os seus conhecimentos e vai crescer muito. Um grande abraço e até a próxima!